O Brasil está ampliando o nível de alerta após a confirmação dos primeiros casos de gripe aviária. Para especialistas, a doença pode ser a próxima pandemia e o mundo precisa estar preparado. A reportagem é de Vitor Hugo Salina. A criação do Centro de Operações de Emergência Agropecuária para controlar a gripe aviária no país foi publicada no Diário Oficial da União. De acordo com o Ministério da Agricultura, o novo centro será responsável por uma série de ações de enfrentamento à doença registrada pela primeira vez no Brasil neste mês, em aves silvestres. Até agora, 8 casos de H5N1 foram confirmados no Brasil, sendo 7 no Espírito Santo e 1 no Rio de Janeiro. Não há diagnósticos da doença entre humanos ou em aves para consumo. A realização de ações conjuntas para evitar a disseminação da gripe aviária foi discutida entre o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Segundo nota divulgada à imprensa, o ministro Carlos Fávaro destacou que o Brasil é reconhecido pela qualidade do seu sistema de defesa agropecuária e que o trabalho conjunto com outras pastas vai garantir a segurança no combate à influenza aviária de alta patogenicidade, nome técnico da doença. Ainda de acordo com Fávaro, a unificação de padronização de procedimentos vai nos dar mais segurança no enfrentamento a essa crise sanitária, para que o Brasil saia dela sem nenhum maior risco comercial nem de saúde humana, para que possamos ter tranquilidade e continuar com o status de país livre de gripe aviária. A situação tem sido motivo de preocupação entre especialistas. Durante a segunda conferência FAPESP 2023, que tratou do tema Vírus, Pandemia e Vacinas, o médico infectologista Esper Calas, diretor do Instituto Butantan, alertou que a probabilidade de que o mundo venha a enfrentar novas pandemias no curto ou médio prazo é muito alta e precisamos estar preparados para isso. Eu acho que a pandemia de Covid-19 escancarou a falta de estrutura que a gente tem. A outra coisa foi uma desarticulação de ações coordenadas, né? Teve muita briga, muita gente dizendo que a culpa era um do outro, a responsabilidade era um do outro, e a gente não teve. A última, assim, a gente pode listar várias, e a falta de suprimentos. A gente não tinha sequer teste, demorou muito para chegar, teve geopolítica internacional dificultou, teve avião brasileiro com carga que foi apreendido em outros países. Então teve todos esses problemas, e eu acho que a gente está perdendo uma oportunidade de se aprofundar mais nas raízes desses problemas, né? A gente tentar resolver e preparar para a próxima. Então, só para concluir, eu acho que a gente não está preparado, não. E um pouco do que eu estou testemunhando, há uma desmobilização depois que a pandemia se arrefeceu, porque as pessoas acham que agora está resolvido. Então, esse é um problema. O infectologista listou uma série de fatores que podem contribuir para o risco de novas pandemias: o aumento da população mundial e da mobilidade, o crescimento do número de pessoas vivendo na fronteira da civilização com a vida selvagem, o avanço do número de pessoas com comorbidades e imunodeficiências primárias, a maior ocorrência de desastres causados pela ação humana. E por último, mas segundo o Esper Calas, certamente o fator mais importante, as mudanças climáticas. Agora, o grande problema é a gripe aviária. Então, a gente está com esse fantasma aqui nos cercando, e esse gráfico mostra os casos de gripe aviária de novembro de 2022 até março de 2023 nas Américas. O vírus H5N1 não circulava pelas Américas, mas começou a se detectar primeiro nos Estados Unidos, depois começou a descer, chegou na costa andina na América do Sul e agora bateu a Argentina, o Uruguai e os primeiros casos semana passada no Espírito Santo. Por que o vírus chegou lá? Chegou porque é um vírus natural de aves. E o problema é que essas aves migram. Não há transmissão interhumana documentada ainda. Mas os casos que aconteceram de H5N1, e essa é uma revisão que foi publicada no fim de 2022, cadê? Está aqui. Já aconteceram 881 casos, morreram 462 pessoas. Todas adquiriram o vírus com contato direto das aves. Mas isso dá uma mortalidade de 52%, gente.
O governo declarou estado de emergência zoossanitária em todo o território nacional em função da detecção da infecção pelo vírus da influenza aviária. A doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves e nem de ovos. As infecções humanas pelo vírus da influenza aviária podem ser adquiridas, principalmente por meio do contato direto com aves infectadas, vivas ou mortas. Por isso, a população deve evitar o contato com esses animais.